Oi, pessoal! Mitose e meiose. São dois nomes tão parecidos que, nossa, é muito fácil confundir, não é? Mas qual é a real diferença entre eles? E por que são tão importantes para a vida como a gente conhece? Nesta análise, a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas, colocando os dois processos lado a lado. Vamos nessa? Essa é a grande pergunta, né? Se esses nomes já pareceram um quebra-cabeça, pode ficar tranquilo, porque essa é uma dúvida super comum. A boa notícia é que ao final da nossa conversa, a diferença entre mitose e meiose vai estar mais clara do que água. Bom, antes de começar qualquer divisão, a gente precisa conhecer a protagonista da nossa história, a célula diploide. Pensa nela como o ponto de partida de tudo. Nos seres humanos, por exemplo, isso significa uma célula com 46 cromossomos, 23 que vieram da mãe e 23 que vieram do pai. É exatamente daqui que as duas jornadas, tanto da mitose quanto da meiose, vão começar. E olha, antes de botar o pé na estrada, a célula precisa, digamos, fazer as malas. Durante uma fase de preparação, que a gente chama de intérfase, ela duplica todo o seu DNA. Então, aquela nossa célula com 46 cromossomos, agora tem uma cópia de cada um deles. Isso prepara o terreno para a divisão que vem aí. E um detalhe, essa etapa é fundamental e acontece antes, tanto da mitose quanto da meiose. Agora sim, a jornada começa para valer. A nossa célula chega numa espécie de bifurcação. Um caminho leva para a mitose, o outro para a meiose. E a gente vai acompanhar os dois ao mesmo tempo, usando aquele famoso macete do PMAT. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, para guiar a nossa comparação. A gente começa com a prófase, o P do nosso guia. Na mitose, que está aqui à esquerda, os cromossomos só se condensam, ficam mais grossinhos e visíveis. Agora, na meiose, à direita, acontece algo simplesmente extraordinário. Os cromossomos encontram seus pares, um que veio da mãe e um do pai, e eles literalmente trocam pedaços de informação genética. Esse evento, chamado de crossing over, é tipo um embaralhamento de cartas genéticas. É a principal fonte de variabilidade e uma diferença, assim, crucial entre os dois processos. Em seguida vem a metáfase. O M ajuda a gente a lembrar de meio. Na mitose é bem organizado. Os cromossomos se alinham um por um numa fila indiana perfeita, bem no centro da célula. Já na meiose 1, a história é outra. São os pares de cromossomos que se alinham no meio. Então não é uma fila única. Essa diferença no alinhamento parece pequena, mas nossa, ela é fundamental para o resultado final. E chegamos na anáfase. O A pode ajudar a lembrar de afastar. Na mitose, as cromátides irmãs, que são aquelas duas metades idênticas de um cromossomo duplicado, são separadas e puxadas para lados opostos. Mas olha só a meiose 1. O que se separa são os cromossomos homólogos inteirinhos. As cromátides irmãs continuam juntas. Então o ponto-chave é o seguinte: a mitose separa cópias idênticas, enquanto a meiose 1 separa os cromossomos originais, um de origem materna e outro de origem paterna. E com isso, o caminho da mitose chega ao seu destino. Depois da telófase, onde novos núcleos se formam, e da citocinese, que é a divisão do citoplasma, o processo termina. Vamos ver qual é o resultado disso tudo? O resultado da mitose é esse aqui. 2 células novinhas em folha. E não são quaisquer células, não. Elas são clones. São cópias genéticas perfeitas da célula original. Ambas são diploides, com o mesmo número completinho de cromossomos. Mas tá, para que serve esse processo todo de clonagem? Bom, a mitose é como os organismos crescem, desde um embriãozinho até virar um adulto. É também como o nosso corpo se conserta, sabe? Trocando células velhas da pele ou do sangue que foram danificadas. Basicamente, a mitose é a máquina de Xerox da natureza. Ok, enquanto a mitose terminou sua jornada, a meiose ainda tem um bom caminho pela frente. Aquelas duas células que resultaram da primeira divisão agora vão entrar numa segunda rodada. Vamos dar uma olhada na meiose 2 para ver no que isso vai dar. A meiose 2, na verdade, é muito, mas muito parecida com a mitose. As etapas de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 acontecem de forma quase idêntica. Os cromossomos se alinham em fila única no meio e, dessa vez sim, são as cromátides irmãs que são separadas. A grande diferença é que tudo isso está acontecendo em 2 células ao mesmo tempo. E o resultado final de todo o processo da meiose: 4 células. Só que, diferente da mitose, essas 4 células são geneticamente únicas, e isso graças àquele crossing over que a gente viu lá no comecinho. Além disso, elas são haploides. Isso quer dizer que elas têm só a metade do número de cromossomos da célula original.
Nos seres humanos, essas são as células que a gente conhece como gametas, os espermatozoides e os óvulos. Ufa! Agora que a gente viu as duas jornadas completas, chegou a hora do grande resumo. Vamos colocar todos os pontos mais importantes lado a lado para consolidar de vez o nosso entendimento. Olha, essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Vamos passar por ela rapidinho. O propósito: mitose é para crescimento e reparo. Meiose é para reprodução sexuada. Divisões: mitose tem só uma, meiose tem duas. O resultado final: mitose gera duas células idênticas, clones. A meiose, por outro lado, produz 4 células haploides e todas geneticamente diferentes umas das outras. Em resumo, é cópia versus variedade. Então tá. Uma cria clones e a outra cria variedade genética. Mas como é que esses dois processos, que parecem até opostos, trabalham juntos no grande esquema da vida? A verdade é que eles não são concorrentes, muito pelo contrário, eles são parceiros. A meiose cria os gametas, com toda aquela variabilidade genética. Aí a fecundação une esses gametas, restaurando o número completo de cromossomos numa única célula chamada zigoto. E é aí que a mitose assume controle, fazendo trilhões de divisões para transformar aquele único zigoto em um organismo complexo e completo. E isso nos leva a uma reflexão final. Pensa só, a mitose garante a continuidade e o crescimento, com cópias fiéis. Já a meiose garante a evolução e a diversidade, com combinações genéticas únicas. Uma constrói o indivíduo, enquanto a outra possibilita a sobrevivência e a adaptação da espécie. Juntas, elas orquestram a dança complexa e maravilhosa que é a vida.